vocês para fechar os olhinhos, relaxar um pouquinho, se conectar de forma consciente com a sua divina presença, com o seu eu superior. Respirar com consciência corporal, percebendo agora quais são as inquietações, quais são as agitações internas. Respira profundamente. E aproveita dessa respiração consciente e já vai fazendo aí um movimento de limpeza mesmo, né? Limpeza das toxinas mentais, das toxinas emocionais, energéticas. Divino Criador, Deus, Pai, Mãe, Fonte e Vida, quero te agradecer a dádiva da minha vida, a dádiva da vida de cada uma dessas mulheres que está comigo aqui hoje. Quero agradecer, Criador, porque nós temos tudo, absolutamente tudo o que a gente necessita para ser feliz, para se desenvolver aqui nessa terra, para crescer moralmente, espiritualmente. A gente tem todas as ferramentas, Criador, para não apenas sobreviver, mas para aprender a como viver em plenitude, a como viver em bem-aventurança. E eu quero dedicar a ti, Papai, essa intenção, esse propósito em todas essas mulheres e de todas essas mulheres, não somente o meu. Então nós entregamos aqui, nós entregamos a você, Papai, esse propósito que é nosso, de cada dia, mais e mais, aprender, reconhecendo que somos crianças ainda, que somos crianças no primário dessa grande escola da vida, aprendendo como caminhar sozinhas, aprendendo como se relacionar. Ai, papai, como é difícil se relacionar. Se relacionar tem tantos desafios. Que tu possas derramar nesse instante sobre cada uma de nós o teu divino Espírito Santo, para que ele possa descer mesmo, bem aí do alto, trazendo essa infusão de paz, de equilíbrio, de harmonia, de leveza, de clareza, de discernimento, para que a gente possa ter consciência nas nossas relações, todas elas, sem exceção. As relações com os familiares, com os amigos mais próximos, com os colegas de trabalho, com as pessoas que chegam até a gente, as que passam por nós. Muitas vezes a gente passa na rua, a gente caminha pela calçada, a gente sai para comprar um pão, a gente atravessa uma sinaleira e ali existem várias pessoas e a gente não se relaciona com nenhuma delas. A gente não olha nos olhos, a gente não dá um sorriso, a gente não dá um bom dia. Muitas vezes a gente está tão inserido nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, a gente está tão atolado nos excessos da vida, que a gente até esquece de se relacionar verdadeiramente a partir desses pequenos momentos, às vezes em fração de segundos. Que a partir de hoje, papai, a gente possa aprender mesmo, praticando essas relações, acolhendo mais o outro,
acolhendo mais a fraqueza, a vulnerabilidade, até mesmo a sombra do outro. Mas sem permitir que essa sombra, que essa fraqueza, que essa vulnerabilidade venha a nos atingir negativamente, venha a nos causar dores, feridas, ou até trazer gatilhos para as feridas e dores que a gente já carrega, que já são nossas, Pai. Então eu te peço que nós tenhamos cada dia mais essa consciência de perceber em nós quais são as minhas feridas, quais são as minhas dores. O que é que eu estou carregando aqui nesse momento que está me tornando muitas vezes um imã a atrair tantos eventos, tantas situações, tantas pessoas que só trazem o caos para a minha vida. Meu Deus, por favor, restabelece a ordem nas nossas vidas. Restabelece o equilíbrio nas nossas vidas. Que a gente possa renascer das cinzas do caos. Como a fênix que renasce da cinza do fogo. E que a gente possa fazer a nossa luz brilhar fortemente, cada dia mais. Primeiro, para a gente mesmo, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso pequeno mundo, do nosso microcosmo. E depois que essa luz possa se expandir para iluminar e inspirar as outras pessoas a se iluminarem também. Nós nos colocamos aqui agora com toda a humildade, com todo o amor, com todo o respeito, primeiramente a fonte criadora de tudo o que é, e a toda a natureza, a Mãe Terra que nos acolhe, que nos sustenta, que nos dá provisão diante de todas as nossas necessidades. Nós colocamos também com respeito, com amor, com compaixão, umas com as outras. E a partir disso, a gente se enche, a gente transborda toda essa energia para o mundo. Nesse instante eu peço que seja derramada uma cachoeira de luz do raio amarelo, trazendo a iluminação, o discernimento e a sabedoria divina, para que a gente possa ler, compreender e acessar a verdade fundamental desse estudo de hoje, aquela que vai nos auxiliar a ressignificar as nossas crenças ultrapassadas, obsoletas. E eu peço também uma infusão do raio rubi dourado, para que a gente possa estar permanentemente conectadas durante toda essa semana que segue, durante toda a nossa vida, se possível, com a energia de Cristo, com a energia de Madalena, e de toda essa hierarquia do sexto raio, que nos ensina na prática o que é o amor devocional, o que é o serviço devocional, o que é viver a verdadeira devoção. Que assim seja e assim é. Está feito, está feito, está feito. Está selado em nome de Deus. Respira profundamente e visualiza mesmo essa cachoeira do raio amarelo e essa cachoeira do raio rubi, nutrindo você inteiramente agora. Se permite imaginar como uma criança que cria na sua mente essas imagens que vão se ampliando, que vão adentrando através da nossa mente, todos os nossos corpos agora, acessando o nosso corpo físico, nossas células, átomos, moléculas, acessando também os nossos corpos sutis, cada um deles, e expandindo essa luz amarela, expandindo essa luz rubi para toda a nossa casa, envolvendo a nossa estrutura física, o nosso lar, com toda essa energia.
Gratidão. Capítulo de hoje, gente, a gente está no capítulo 6, tá? A gente vai falar sobre medo e confiança. Como venho dizendo desde o início desse estudo, no decorrer da vida, desenvolvemos camadas de defesa para nos protegermos dos choques de abandono, rejeição e exclusão que sentimos. Essas camadas de defesa são desenvolvidas principalmente na infância, pois é nesse período que a psique está sendo estruturada e os choques são mais impactantes. Choques importantes também podem ocorrer na idade adulta, mas normalmente esses já são reflexos ou resultados das crenças e imagens formadas durante a infância. Quando a criança está brincando, livre, absorta, criando todo mundo em sua pureza, de repente a mãe ou o pai, que podem estar enfrentando algum momento difícil, interrompe a brincadeira, criticando, ridicularizando ou até mesmo agredindo a criança por estar brincando. Se esse tipo de situação se repete com frequência, ou se para a sensibilidade da criança há demasiada intensidade ou violência envolvida, pode ocorrer um trauma. E é nesse momento que a energia vital é distorcida, gerando sentimentos negativos e imagens congeladas a respeito da situação. Essa distorção pode assumir diversos aspectos dependendo do repertório emocional da criança. E esses aspectos são o que eu chamo de matrizes do eu inferior. Esse trechinho me lembrou, né, uma palestra que eu assisti em um determinado momento. Eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, mas eu vou partilhar com vocês. A respeito dos imprints, né, que a nossa psique sofre durante os traumas da infância. E aí, eu me lembro que o palestrante, ele trazia isso e ficou bem fixado na minha mente, né, porque eu vivenciei muitas situações como essas no decorrer da minha infância. E esses imprints, eles são como se fossem telas congeladas de parte da nossa história, que é como se você estivesse assistindo um filme ali e de repente vai lá, congela, dá um print, sabe um print na tela? E cola isso na tua psique. Então imagine, eu tenho aqui, cancela, uma discussão com uma de vocês, printei e colei. E isso fica, ó, reverberando. E geralmente são esses imprints que ficam gerando aquele efeito que eu já expliquei para vocês de imã, que é para atrair mais do mesmo, porque a gente precisa reforçar a nossa dor. Então a gente meio que atrai para poder alimentar aquela dor, para poder reforçar aquilo. As matrizes do eu inferior, ele coloca aqui a primeira como sendo a gula, tá? E a gente já estudou sobre isso no nosso estudo da estrela setenária, né? A gula para Siriprimbaba, ele coloca como qualquer tipo de voracidade. Por exemplo, a compulsão para comer, falar, fazer ou comprar coisas. Para ele, a gula inclui o pensamento compulsivo. Olha só, todos nós somos gulosos. Eu sinto que aqui todo mundo é guloso. Preguiça. Paralisia ao se confrontar com o que é necessário ser feito. A preguiça ou indolência não é uma questão moral. Ela é causada por sentimentos congelados que não permitem que a pessoa faça o que precisa ser feito. Muitas vezes a preguiça se manifesta de maneira contraditória. A pessoa trabalha e se esforça muito, mas não consegue fazer justamente aquilo que mais precisa ou deseja fazer. A avareza. Aqui, gente, conforme eu for lendo, eu acho interessante vocês anotarem aquilo que vocês acham que reverbera com mais força dentro de vocês, tá? Porque são questões que depois vai ser necessário uma reflexão e uma análise em cima disso. A avareza.
Aqui ele traz primeiro os 7 pecados. Então a gente está aqui recapitulando o estudo da estrela setenária, viu? A avareza consiste no desejo de acumular e de possuir coisas. Tudo aquilo que possa ser cobiçado. Abrange também a incapacidade de dividir o que se tem pelo medo de perder. Ou seja, a avareza ela está correlacionada às crenças limitantes que se referem à escassez, tá? Toda pessoa avarenta, ela carrega dentro dela muita crença limitante de escassez. Inveja, impulso de destruir ou rebaixar o objeto desejado, pela sensação de incapacidade de tê-lo ou mantê-lo, ou de alcançar o mesmo nível daquilo que se deseja. Ira, impulso destrutivo em si mesmo, com todas as suas diferentes manifestações: irritação, impaciência, intolerância, fúria, rancor, vingança. Também se manifesta de forma passiva, através de mágoa e indiferença. Isso aqui é bem interessante, viu? Porque eu conheço pessoas extremamente serenas, que não manifestam a ira verbalmente, que não se vulnerabilizam, né? No sentido de dar uns gritos, de dar uma surtada, né? De aumentar o tom da voz, porque acha que, sabe? Fica ali sereno, mas se torna uma pessoa indiferente, né? E ali a pessoa está guardando uma mágoa, ela está, querendo ou não, deixando que somatize, lá na frente pode virar até uma doença. Então tem que ter cuidado. A ira, a ira no caso, né? A gente precisa se conectar com alguma maneira de colocar isso para fora, de expor isso. Não pode ficar guardando isso dentro. Orgulho, particularmente complexo. O orgulho se manifesta através de muitas máscaras, que utiliza para manter-se camuflado. Suas principais manifestações são vaidade, vergonha, arrogância, complexos de inferioridade, superioridade e falsa humildade. E aqui a gente abre aquele adendo enorme, né? Pra fala de Maroca. Paloma, eu me senti envergonhada. Faça um link, uma conexão que por trás dessa vergonha, lá embaixo, lá na raiz, lá no fundão, existe também o orgulho aí sustentando esse galho da vergonha, tá? A culpa também, eu acho que o orgulho ele sustenta bastante, como se o orgulho fosse o tronco e tivesse dele saindo vários, né, galhos ali, onde todas essas manifestações podem estar conectados. A luxúria, que é a distorção do amor, através da qual você usa a sua energia sexual para obter poder sobre o outro com o objetivo de dominá-lo. Aí ele acrescenta mais 2 coisas, que não está no estudo da estrela setenária, tá? Como manifestação do eu inferior, que é o medo, presente em todas as matrizes. Então, em todas essas dos pecados capitais, dos 7 pecados, o medo vai estar incutido ali, tá? Inclui dúvida, ceticismo e todos os tipos de pânico. Ele é o guardião dos sentimentos negados e suprimidos. Olha que lindo isso, forte pra caramba. O medo é o guardião de todos os sentimentos negados ou suprimidos. Então, se você vibra muito no medo, é porque você reprime muito os seus sentimentos. É porque você nega muito os seus sentimentos. Quanto mais você encara seu sentimento de frente, quanto mais você olha para o seu emocional, quanto mais você se permite vulnerabilizar, chorar, ter catarse, gritar, surtar de vez em quando, melhor. Porque mais corajosa você vai ficando, você vai se tornando cada vez mais corajosa, se libertando do medo. E aí, a mentira, né, que é o último. A mentira é a mais enganosa das matrizes, do eu inferior. Ela também está presente em todas as outras. Vai desde a mentira mais descarada, que é a dita ao outro para promover a si mesmo, né, até a sua manifestação mais sutil, que é o autoengano, ou o esquecimento de quem você é.
Ah, eu acho Siri Prembaba assim tão... Ó, a gente se esquecendo de quem a gente é. A gente está sendo mentirosa também quando a gente se esquece de quem a gente é. Olha pra isso. Ou quando a gente se engana a si própria, né? Seja querendo nivelar muito pelo positivismo tóxico, ou seja, querendo nivelar pelo negativismo autodestruidor, digamos assim. Porque tem gente que vive esse padrão de toxicidade e autodestruição. Então eu falo comigo, ó, e lasco, eu me lasco em banda o tempo todo. Já tem gente que não, eu sou perfeitão, a perfeitinha, e eu não erro, e eu não isso, eu não aquilo. Isso também tá tudo misturado, viu, gente? Aí aqui vem trazendo, né, as camadas da mentira. É importante notar que cada uma dessas matrizes também varia do aspecto mais denso ao mais sutil, viu? Como a gente já viu no estudo da estrela setenária. Então existe aí, ó, uma régua grandona e o negócio transita. A mentira, por exemplo, no seu aspecto mais denso, essa matriz se manifesta quando você mente para o outro com o objetivo de se promover. Essa é uma forma mais facilmente observável, porque, mesmo que não queira admitir que mentiu, você carrega a culpa por ter mentido. Então fica muito fácil identificar, tá? Mas a mentira também pode ser sutil na forma do auto-engano, que é você achar que sabe quem é. E essa é a principal mentira. Você achar que sabe quem é a principal mentira que você carrega. Porque ela faz você acreditar que é uma entidade separada, que é uma gotinha. Não sei se caiu aí a conexão, vocês estão me ouvindo? Porque ficou preto aqui a tela. Eu tenho que ficar olhando para a tela toda hora para não deixar escurecer. O auto-engano é a principal mentira, porque ela faz acreditar que nós somos entidades separadas, uma gotinha separada do oceano. Quando, na verdade, nós somos manifestação do todo, do oceano maior e muito mais profundo. Se você não pode se reconhecer como uma manifestação da luz e do amor divino, é porque existe uma camada de auto-engano aí. Existem muitas pequenas ideias sustentando essa ideia principal de que você é um eu separado. São pequenas mentiras sustentando a mentira principal. Quando você tenta forçar a vida a seguir de acordo com a sua visão de si e do mundo, acaba gerando um fazer compulsivo, que envolve muito esforço e muito sofrimento, porque tudo o que você está fazendo se destina a sustentar uma rede de mentiras, entre as quais a principal é você achar que sabe quem é e sabe do que precisa. Ó, pra aqui, isso é um tapa na cara, né? Então somos criancinhas, a gente não sabe quem a gente é de fato e a gente não sabe do que a gente precisa de fato. E muitas vezes a gente cria tanta resistência. A vida traz muitas vezes o que a gente precisa, às vezes traz pelo amor, ok, às vezes traz pela dor, mas a gente sempre tem uma resistência, seja para aprender pelo amor, seja para aprender pela dor. Porque ali na nossa mente, não, eu não preciso disso aqui não, por que eu estou vivendo isso aqui? Um dos nomes que se dá a essa rede de mentiras é Maya, o véu de ilusão que encobre a realidade e gera a sensação de dualidade nesse mundo, como dia e noite. A verdade é mentira. Enredado na rede de Maya, você fica andando em círculos, gerando karmas e se aprisionando cada vez mais. Você se enreda na ilusão porque está identificado com a sua mente. A mente também é Maya. E sua mente quer fazer as coisas do jeito dela. Mas esse jeito é uma mentira, porque ela não sabe quem você é. Sua noção de si mesmo é baseada numa ilusão criada pela mente para se proteger das dores que você sofreu quando criança. Eu até grifei isso aqui no livro, viu, gente? A nossa noção de si mesmo é baseada numa ilusão que foi criada pela nossa mente
para se proteger das dores que nós sofremos na infância. Se você não pode se reconhecer como oceano, significa que ainda está envolvido pelo véu da ilusão. Contudo, com isso, tudo o que faz acaba resultando em fracasso. Você trabalha muito, se esforça e até consegue algum progresso, mas inevitavelmente fracassa novamente. Isso acontece porque você está agindo somente para reforçar a mentira. No mais profundo, o que você quer é provar algo para alguém que mora dentro de você. Uma imagem do seu passado. Talvez você queira provar para sua mãe ou para o seu pai de que você é competente e que você dá conta da própria vida. Só você sabe das suas motivações. Na última catarse que eu tive de criança interior, né? Que eu chorei muito. Eu me conectei exatamente com esse ponto da minha criança. Tentando provar o meu valor. Eu me conectei com um aspecto da minha criança que trazia uma dor muito profunda e não se sentir amada, reconhecida, valorizada. E perceber, né? Porque a criança percebia que ela não tinha importância. E aí, a pessoa esforça, trabalha, faz, acontece, está sempre sentindo que está errando em algum ponto, que está fracassando em algum ponto. Então, foi necessário, né, um diálogo bem longo com Palominha. Eu passei quase uma tarde inteira dialogando com ela, acolhendo essa criança e dizendo, tá tudo bem agora, sabe? Agora você tem a mim, vamos juntas. Então, é vocês também observarem esses padrões, tá? E quem tem filhos, principalmente, ficar bem atenta, principalmente filhos pequenos. Que eu acho que aqui nesse grupo só tem eu e Cris com filho pequeno. Mas eu percebo, às vezes, Maria manifestando algumas situações assim. E aí é importante para a gente que está nesse processo também buscar acolher essa criança e orientar essa criança para já ir desfazendo essas falsas impressões, tá? E já retirando esses véus da ilusão dessa criança, para que ela já cresça um pouco mais liberta do que o que a gente foi, né? Confiando na verdade. Ah, gente, não. Eu ouvi aqui alguém buzinando no meu ouvido, viu? Não é só quem tem filho pequeno. A responsabilidade pelas crianças da nova terra são de todas nós. Em todos os lugares por onde a gente vai e que houverem crianças e que a gente perceber comportamentos e forem crianças que a gente pode intervir de alguma forma, a gente precisa também acolher essa criança e aconselhar essa criança. Então aqui todo mundo tem família, aqui às vezes a gente tem neto, tem sobrinho, tem sabe? Priminho pequeno. Tati desenvolve trabalho com criança, diretamente com criança, tem que ter todo esse cuidado, tá bom? Portanto, é importante observar por que você se move na vida. Quais são as suas motivações? Anota isso aí, é importante para você refletir um pouco e meditar um pouco no seu tempo sobre isso. Quais são as minhas motivações? O que é que tem me feito eu me mover na vida? Por exemplo, você age a partir do medo ou da confiança? Essa é uma outra pergunta, tá? Esses são dois polos opostos importantes que merecem atenção nas nossas decisões e escolhas. Você confia na verdade que diz que a existência, a vida, Deus dá o que você precisa? Confia que a vida sabe muito mais do que você e dá para você o que é necessário para você cumprir a sua meta, o seu jogo? Ou você tem medo de que vai faltar? Enquanto não puder confiar no grande mistério da vida, no presente que lhe foi dado por estar aqui nesse planeta, você continuará enxergando apenas o que falta, o que remete às dores do passado e aos mecanismos de defesa que criou para esconder as partes que você considera feias em si mesmo. Dessa forma, você se desvia do fluxo da vida e se afasta do propósito da sua existência. Para falar de confiança, costumo dar exemplo da construção do nosso salão no ashram, na Índia.
Na verdade, eu não queria construir um salão. Eu não tinha esse desejo. Mas o espaço que tínhamos estava ficando muito pequeno para o grande número de pessoas que apareciam todos os dias para as palestras. Assim, fui até o meu guru, e então líder da linhagem a qual pertenço, para contar o que estava acontecendo e perguntar-lhe o que fazer. E ele disse: construa um novo salão. Eu disse que não tinha dinheiro para isso, e ele respondeu: não se preocupe, Deus vai cuidar disso. Eu disse: tudo bem. Se é isso que você quer, eu faço. Não sei porque eu tô achando uma semelhança, enfim. Com a sua graça, tudo é possível. Ai, gente, oh Deus, me ensina a ser assim. Me ensina, Deus, por favor, a ter essa confiança. Eu quero, Senhor, ter essa confiança. De soltar e entregar. Tudo bem, se é assim que você quer, eu faço. Com a sua graça, tudo é possível. O salão foi construído em pouco tempo, com a ajuda de Deus e a contribuição das pessoas. Olha que lindo. Dou esse exemplo para você compreender melhor como funcionam a entrega e sua irmã, a confiança, tá? Ou seja, a entrega e confiança são irmãs, viu? A entrega só é possível com confiança no que diz o seu coração. Você se aproxima da verdade seguindo o caminho do coração, porque a verdade é aquilo que diz o coração, o seu coração. Então é importante saber que existe uma verdade grandiosa, maior, mas que essa verdade, ela foi fragmentada. E dentro de cada coração aqui, existe um fragmento dessa verdade. Então, a verdade que está em mim, muitas vezes não é a mesma verdade que está em Cris, que está em Luísa, que está em Paz, que está em Sil, que está em Maroca. E é por isso a necessidade da gente compreender e aceitar, saber qual é a nossa verdade, ter discernimento sobre a nossa, mas também saber compreender, aceitar e ter tolerância com a verdade do outro. Porque elas nem sempre vão ser ou parecer a mesma coisa, tá? Não existe nenhuma diferença entre aquilo que diz o mestre e aquilo que o seu coração determina. Isso porque a verdade é uma só, o mestre é um só. O mestre pode ser o seu guru. Esse conceito que em sânscrito significa aquele que dissipa a escuridão. E se refere a uma pessoa desperta, com a habilidade de guiar outros para a iluminação. Mas a voz do mestre também pode ser ouvida no seu próprio fluxo da vida, em uma manifestação da natureza, como em um rio, ou naquilo que eu chamo de eu superior, que nada mais é do que a sua intuição, a voz do seu coração. A entrega ao guru é uma das formas de se entregar ao fluxo da vida. Mas as outras trilhas que levam a esse rio caudaloso da luz, há infinitas trilhas para se chegar até ele. A mentira de que você é uma gotinha separada do oceano, ou seja, a ideia desse eu precisa de outras mentiras para se sustentar. Como a ideia de meus títulos, meus relacionamentos, minhas coisas, minha história, minhas ideias, meus pensamentos. Porque essa ideia limitada de eu não se sustenta sem coisas observáveis para apoiá-la, mesmo que sejam observáveis apenas dentro de você, como suas emoções e pensamentos. Ao comparar nossas pequenas mentiras com as pequenas mentiras de outros, nos sentimos inferiores ou superiores. Mas inferiores ou superiores a quem? A outras gotinhas? Sendo uma gotinha, você vai olhar para o outro como uma gotinha e vai se comparar. E assim seu ego vai usar todas as outras matrizes do eu inferior para se reafirmar. Então, passamos a vida exercitando a inveja, o ciúme e muitas outras falsas defesas. Ao nos compararmos com algo externo que simplesmente é diferente de nós, tendemos a enxergar as diferenças como falhas, como lacunas. Isso é bem importante, viu? Quando a gente para estar olhando o outro demais,
Que a gente começa, às vezes, a se conectar, né, com as diferenças. É a questão da verdade. Então, poxa, a verdade dele é diferente da minha. E aí, eu vou para o complexo de inferioridade e superioridade, eu já começo a achar que o outro está falhando, né? E muitas vezes isso cresce, né, na perspectiva de quando está olhando para o outro, o complexo de superioridade. Mas outras vezes a gente acaba não, porque o outro é melhor do que a gente, quem está falhando sou eu, e cai no complexo de inferioridade. Observar essa mentira, tá? E toda vez que sentir que está se comparando demais, lembrar, ó, isso aqui. E conversar com a mente de que tudo isso é só uma mentira. Daí é que nasce a ideia que existe falta, que é a principal raiz, a raiz principal da doença humana. A falta é a raiz da principal doença humana. A ideia de que precisamos receber amor exclusivo, que tem a ver com a ideia de posse, de propriedade, do meu. Essa carência também é uma mentira, tá? Você é uma manifestação do amor divino, você é a fonte do amor, você é o próprio amor. Você é uma fonte inesgotável de amor. Removendo o véu da mentira e podendo reconhecer-se como uma manifestação divina, o amor flui de você. Se o amor estiver fluindo com fartura de você, é natural que você também receba com fartura. Essa é a lei da causa e efeito. Partilhar com vocês uma pequenininha coisa que pode fazer sentido para vocês. Isso já tem uns 3 anos que eu adotei, viu, gente? Eu coloquei o despertador do celular de manhã, apesar de não gostar muito de acordar com o despertador, e na maioria das vezes não ligar ele, mas antes era necessário. E aí já tem uns 3 anos mais ou menos que eu coloquei a legenda do despertador do celular, né? Como manifestar o amor de Deus na Terra. Então, toda vez que eu acordava com o celular despertando, primeira coisa que eu lia de manhã, ao pegar o celular para desligar o despertador, era o quê? Hora de manifestar o amor de Deus na Terra. Então, para aquelas pessoas que têm o hábito de acordar com o despertador, que precisam do despertador para acordar, é um bom lembrete, porque vocês já acordam nessa energia, lembrando dessa grande verdade, né? Já vai condicionando o cérebro. Expondo a grande mentira. Enquanto não puder remover o véu da ilusão, criado a partir dessa grande mentira, sobre quem você é, não será possível deixar de se sentir carente. Você continuará acreditando que existe falta e que precisa de todo o amor do mundo para ser feliz. Você quer toda a atenção para si, você quer ser amado exclusivamente, quer ser reconhecido, quer que os outros validem e confirmem a sua mentira. Se o outro desvia o olhar, você se sente abandonado, sem reconhecimento e encontra motivo para uma briga. São mentiras sobre mentiras, ilusões sobre ilusões. A gotinha, em um nível mais profundo, se sente vazia, impotente, inadequada. Com isso, ela precisa criar uma sobrecamada de mentira para sustentar a ideia de que ela é importante. Mas essa camada de mentira só pode ser sustentada com a ajuda do outro. Em outras palavras, você depende do outro para poder sustentar essa mentira. Por exemplo, você acredita ser feio, mas quer que o outro o ache bonito. Se o outro acredita e reafirma o que você queria, você ganha uma nova camada de mentira para acreditar que é bonito. Mas essa camada depende do reconhecimento do outro. Assim você se torna um escravo. Se o outro diz que você é bonito, você é bonito. Mas se o outro diz que você é feio, você desaba, porque terá que lidar com a camada mais profunda de mentira na qual você acredita ser feio. E a verdade é que você é lindo. Você é uma expressão do mistério da vida. Essa é uma questão muito profunda. Você precisa olhar para cada uma dessas camadas de mentira até que possa enxergar a verdade.
Você é a própria beleza. Enquanto não puder sentir saúde, prosperidade, abundância, alegria na sua vida, enquanto não puder sentir a sua vida iluminada, isso significa que você está envolvido por uma camada de mentira. Pode ser uma camada muito sutil, mas ela ainda existe. Nesse caso, sua prática espiritual só terá valor se você puder usá-la como instrumento para confrontar a mentira. Então aqui a gente chega em um cume, né? Em um ponto importante. Como que é a minha prática espiritual? Se é que eu posso chamar a forma como eu lido, né, com a espiritualidade de prática. É uma pergunta importante para a gente se fazer a si mesmo, né? Por isso que eu estava falando no comecinho, como é que eu prego uma coisa que eu não vivo? Então, confrontar, usar os recursos que se tem, usar as ferramentas que se tem, para estar ali, ó, o tempo todo observando e agindo sobre aquilo. Porque aceitação não é cruzar os braços Mas, não, qual é a ferramenta que eu tenho aqui para poder até ressignificar essa história, ressignificar essa mentira, né? Caso você não consiga, né, através da sua prática espiritual, confrontar a sua mentira, você só vai estar enganando a si mesmo mais uma vez. Então, a espiritualidade, ela precisa ser praticada, gente. Se a gente não pratica a espiritualidade, se a gente só prega a espiritualidade da boca para fora, se a gente, sabe? A gente só está sustentando várias camadas de mentira. Uma oração que poderá ajudá-lo nessa situação é que eu possa ver a minha mentira, que eu possa realmente atravessá-la para experienciar a verdade. Conduza-me da mentira para a verdade. Faça essa oração conscientemente e, ao reconhecer a mentira, peça para ir além dela. A mentira é um sonho, a verdade é o despertar. A mentira é a escuridão, e escuridão não tem existência própria. É apenas a ausência da luz. Quando a luz se acende, a escuridão desaparece. Mas para poder acender a luz, primeiro você precisa reconhecer que está no escuro. E como você reconhece que está na escuridão? Pelos sintomas. O sofrimento e o desconforto. Ou seja, quanto mais sofrida está minha vida, quanto mais desconfortável está minha vida, mais no escuro eu me encontro. Mais camada de mentira eu estou sustentando inconscientemente. Mas talvez você não queira reconhecer sua escuridão. Se for esse o caso, certamente existe um motivo para você não querer vê-la. Talvez você esteja ganhando alguma coisa com essa mentira. Talvez você tenha aprendido a sentir prazer com ela. Isso é o que costumo chamar de prazer negativamente orientado. É um prazer no sofrimento, mas ainda é um prazer. É esse prazer que faz com que você, mesmo diante de um tremendo sofrimento, continue sustentando a mentira. Ou talvez você tenha sido tomado por outra matriz que sustenta a mentira, que é o orgulho. O orgulho não deixa ver que você está mentindo. E aqui, muitas vezes mentindo para si mesmo, né? Nesse caso, a única chance de ir além da mentira e experienciar a verdade é continuar no sofrimento, até que ele chegue ao ápice, até você não aguentar mais. Nesse momento, você vai precisar admitir que alguma coisa está errada. Não é possível que o mundo todo esteja errado e somente eu esteja certo. Não é possível que todos estejam mentindo e somente eu esteja falando a verdade. Você pode estar muito obstinado em sustentar sua mentira, o que significa que não está pronto para encarar a verdade. Nesse caso, você precisa sofrer mais um pouco, faz parte do jogo. Você sofre até que chega um momento em que você faz a oração. Por favor, revele-me. Traga-me
para o campo aberto tudo aquilo que eu ainda não consigo enxergar. Por mais que fira a minha vaidade, eu quero ver, eu me comprometo a ver. Nesse momento você está admitindo que está no escuro e pedindo ajuda para poder acender a luz. É assim que se transita, gente, da mentira para a verdade. E notem, né? Notem que a luz, ela poderia se acender sozinha. Mas aí a gente volta naquele contexto lá de que a luz, ela só se apresenta quando a gente exerce a nossa humildade de quê? De pedir, de verbalizar ajuda. Eu preciso de ajuda, acende a luz aí para mim, por favor, espiritualidade. Enquanto eu não tenho esse ato, né, de humildade, de reconhecer que eu estou no escuro, ali eu vou permanecer. Faz sentido? Escrevam as suas observações aí para mim. O que é que vocês sentem? O que é que vocês pensam a respeito de tudo isso? Se alguém tiver alguma observação para fazer, se alguém quiser falar também, fica à vontade. Eu já coloquei as minhas, né? Enquanto eu estava lendo, eu gosto de ir colocando as minhas observações aí pelo meio. Oh, meu Deus. O que foi que eu fiz aqui, gente? Em nome de Jesus. Mana, eu não sei te dizer exatamente se ele é iluminado, né? Peraí, deixa eu ligar aqui o microfone. Mana, eu não sei te dizer exatamente se ele, né? Se ele é iluminado. Esse status de iluminado geralmente se dá depois que a pessoa faz a passagem, né? É que nem santo. Ah, porque tem que morrer para virar santo. Porque é muito difícil aqui na Terra a gente conseguir reconhecer, né? Eu, Paloma, enxergo Siri Prembaba como um ser iluminado. Mas essa é a minha verdade. Pode não ser a verdade de Patrícia, pode não ser a verdade de várias outras pessoas. Então, eu não tenho como te afirmar isso, né? Mas eu enxergo uma iluminação tremenda nele. Eu enxergo ele como um mestre caminhando na Terra, né? Assim como a gente tem outros mestres caminhando na Terra encarnados. Mas esse status quo só costuma vir depois. Até mesmo dentro das próprias religiões, dentro das próprias, né? As quais eles são iniciados, as hierarquias e tal. Aí ele recebe o título, né? Por exemplo, de guru. Então, mas geralmente o título de guru, ele vem depois. Em alguns casos vem antes também, né? Mas eu não vou saber te explicar com exatidão, sendo bem sincera para você. Gabi disse que nem tem palavras para falar sobre isso de tão impactada, mas que faz muito sentido. Gabi, o nome desse livro é Transformando o Sofrimento em Alegria, tá? Transformando o Sofrimento em Alegria. Ele é sobre construção de relacionamentos íntimos harmoniosos. Mas a gente percebe que o enfoque principal do livro é olhar para as sombras da nossa criança, né? Da nossa criança ferida. Porque na realidade são essas sombras que provocam a maioria dos desconfortos e dos desequilíbrios nas nossas relações. Sejam elas românticas, amorosas ou não, né? Relações familiares, enfim. Alguém quer falar ou escrever alguma coisa aí, gente? Vá, minha Lu. Beijo. Eu vou encerrar já também. Só vou fazer o movimento
de limpeza agora de ganchos e ataques psíquicos e já vou fechar, viu, gente? Todo mundo já falou, né? Pra Silvana que tá chegando agora, que é a primeira vez que participa, a gente, Sil, faz a leitura do livro e aí depois a gente fica, né, incumbido aí de refletir sobre isso durante a semana e já ir praticando, né? Porque a vida ela vai trazendo as questões no dia a dia. Você vai notar isso com o tempo. Às vezes uma coisa que a gente viu aqui, aí no decorrer da semana acontece algo, poxa, eu estava conectado com aquilo, já é uma experiência para você exercitar na prática, viu? Então é importante. Por isso que às vezes é bom fazer as anotações. Então tá, meninas, eu vou fazer a limpeza de ganchos e ataques psíquicos agora para poder a gente desligar, viu? A vida chamada. Vou pedir a vocês para fecharem os olhos um pouquinho, respirar profundamente, se conectar com a energia de vocês, com a respiração de vocês. Vou pedir para Cacau, Tati e Cris também, né? Que são teta aqui, me auxiliar na sustentação desse campo, tá? E todas vocês, quanto mais visualização a gente fizer, né, melhor, porque dessa forma a gente consegue criar um campo de energia neuronal muito potente. Então respirem em profundidade, relaxem todo o corpo de vocês, vai levando consciência e respiração, desde a sola dos teus pés agora, respirando profundamente, deixando que essa respiração possa percorrer o corpo, limpando e fazendo relaxar cada parte do seu corpo agora. Deixe os seus pés até a sua cabeça, os teus braços, as tuas mãos. Respira, relaxa todas as extremidades e começa a imaginar, a visualizar que na sola dos teus pés estão crescendo raízes e que essas raízes estão lá te conectando, descendo, né? Se esparramando pela terra e descendo cada vez mais, ultrapassando todas as camadas mais profundas da Mãe Terra. Respira profundamente, percebe que essas raízes chegam lá no coração de Gaia agora. Essas raízes abraçam o coração da Mãe Terra e começam a receber uma energia vital, uma energia de calor, de aconchego, de nutrição, de sustentação, que vão promovendo uma leveza no teu corpo. Ao mesmo tempo que você se sente revigorado, você se sente leve. Você se sente segura de si, sustentada, firmada, aterrada. Vai respirando e deixando que essa energia flua por todo o teu corpo agora. E percebe que essa energia começa a se concentrar bem no centro do teu coração. Respira profundamente no teu coração agora e permite que essa energia se expanda a partir do teu coração. Essa energia ela vai se expandir, transformando-se em uma luz branca, um branco bem cristalino. E esse branco vai começar a se expandir, cada vez mais de todo o teu corpo agora, envolvendo todo o teu corpo, envolvendo cada célula, cada átomo, cada molécula, envolvendo teus corpos sutis. Você vai percebendo que essa expansão, ela te traz bastante equilíbrio, bastante harmonia.
E agora essa luz ela vai guiar a tua consciência para dentro das tuas células. Deixa que essa consciência se desloque para dentro das tuas células agora. E vai percebendo você lá no interior das suas células. Você percebe que aí dentro é um espaço branco, de um branco iridescente. Nós vamos acessar agora o 7º plano de dentro das nossas células. Porque sim, a fonte criadora está em nós. A gente não precisa sair daqui para ir até a fonte. A gente só precisa mergulhar dentro da gente. Então respira dentro dessas células, se vê dentro desse espaço de luz branco perolado. Vai se permitindo dissolver-se. Deixa que teu nível consciencial que foi deslocado se dissolva nesse branco perolado agora, se tornando uma com a fonte criadora de tudo o que é. A partir daqui eu peço permissão para cada uma de vocês. Vocês podem dar essa permissão mentalmente para poder fazer uma limpeza de ganchos e ataques psíquicos em cada uma de nós agora. E eu me conecto aos terapeutas da alma, aos terapeutas espirituais, e peço que toda essa egrégora linda do Theta Healing, que sustenta e comanda esses trabalhos no plano espiritual, que eles possam se fazer presentes, se aproximar de cada um de nós agora, nos auxiliando nessa limpeza de ganchos e ataques, de forma individual mesmo. Cada uma vai receber agora um amparador para auxiliar nessa limpeza. Nesse instante, em nome da poderosa presença de Deus, eu sou, em mim, do meu eu superior, eu comando que seja realizado uma limpeza de ganchos e ataques psíquicos em mim e em cada uma dessas mulheres que estão aqui presentes, aquelas que não puderam estar hoje na aula, mas que vão assistir essa aula posteriormente. Todas as pessoas que vão se conectar com essa aula, não importa quando. Essa limpeza ela é atemporal. Vai percebendo agora toda uma névoa escura que estava ao redor da sua cabeça começar a se dissipar, começar a se fundir com o branco iridescente. Percebe fios se soltando, nós se desfazendo, conexões com outras mentes sendo completamente cortadas. Gratidão, Criador, gratidão, Criador, gratidão, Criador. Está feito, está feito, está feito, está selado em nome de Deus, Deusa, fonte vida. Agradece a esse amparador, a esse campo de força, de sustentação que nos auxiliou, que sempre nos auxilia quando a gente pede ajuda. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas. Vai respirando profundamente, percebendo esse nível consciencial seu agora. Com todo amor, com toda delicadeza, retornando. Sem pressa, sem preocupações, de forma ainda muito mais leve. Trilhando todo o caminho de volta. O caminho que ele fez para dentro, agora ele vai trilhando novamente. Retornando. Retornando. Retornando a esse pouso sereno, gentil em nossos corações, cada um repousando esse nível consciencial dentro do seu próprio coração. Permitindo que ele fique aí abrigado, na câmara secreta do seu coração. Percebe a tua conexão novamente com a terra. Deixa que a tua consciência, que a tua respiração possa fluir novamente até o coração da Mãe Terra. Receber mais um influxo energético de Gaia agora, para te aterrar, para te trazer para o presente, para o aqui e agora. E quando você se sentir pronta, quando você quiser, no seu tempo, respeitando o seu processo, você pode respirar mais profundamente, mexer as suas extremidades, movimentar levemente o seu corpo, ir se espreguiçando, abrir os seus olhos. Seja bem-vinda de volta.